Olá, seja bem-vindo em mais uma edição desse nosso programa. Eu sou João Carlos Borda, é um prazer tê-lo aqui como um espectador do que vamos discutir. O assunto que vamos abordar hoje é um tema sobre o qual muita gente não gosta de falar, mas todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por tudo isso. Vamos falar sobre o luto. Para isso, nós estamos recebendo agora a doutora Leila Costa Volpon, pediatra, e Raíssa Martins, psicóloga, que vão falar sobre um grupo que foi criado em 2018 para exatamente tratar dessa situação pelas quais as mães passam quando perdem os seus filhos, o luto. Então, para começarmos, eu gostaria de saber da senhora o conceito, no sentido mais objetivo, do luto. A gente sabe e sente o que significa, mas conceitualmente, o que é o luto? Eu acho que a Raíssa vai saber responder melhor do que eu, Perfeito. é, o conceito de luto. O luto é a vivência de uma ruptura, né? Então, ele não é somente algo direcionado para a perda da vida, né? Não diz respeito apenas à morte, mas diz respeito a tudo aquilo que a gente perde. Então, é uma vivência na qual a gente precisa direcionar energias para poder passar pelo processo de ressignificação da vida a partir de uma ruptura vivida ali, um evento estressor que mudou consideravelmente, né, a dinâmica de uma pessoa, de um grupo. Existem diversas formas de definir o luto, assim, a partir de autores e bibliografias diferentes, mas num conceito geral diz respeito às emoções e aos comportamentos que a gente vai emitir aí na tentativa de ressignificar a vida a partir de uma perda, de uma ruptura. Em meio a esse conceito, existe o luto antecipatório. O que é o luto antecipatório? É o luto que acontece antes da ruptura propriamente dita. Então, por exemplo, no caso no hospital da pediatria, do meu contexto, que é a unidade de terapia intensiva pediátrica, quando a criança ela vai ficando refratária aos tratamentos empregados. E a gente vai detectando que provavelmente o desfecho daquela pessoa vai ser a morte, a família também vai percebendo, ela vai tendo conta que vai dar errado, né? E aquele paciente ele vai acabar morrendo e o luto começa antes do óbito acontecer. Isso pode acontecer no contexto de doenças muito graves, como o câncer, malformações congênitas, e também na UTI pediátrica, quando a criança entra e ela é internada, claro, por causa de uma condição crítica, ela está gravemente doente e o tratamento começa a dar errado e a família começa a vivenciar o luto antes mesmo que a morte aconteça. De uma forma geral, Raíssa, o luto, ele não atinge só uma pessoa da família, são várias pessoas que passam por isso. É nesse momento que uma corrente fraterna pode ajudá-lo? Sim, com certeza. Acho que o luto, ele afeta todos aqueles que tinham um vínculo ou que de alguma forma se identificam com aquela situação. Geralmente, a gente tem exemplos aí na sociedade em si, quando morre algum famoso, alguém, muitas pessoas se mobilizam, pessoas que têm afeto, vínculo. Então, não necessariamente é só o pai ou a mãe, no caso de uma criança, né, que a gente está falando do contexto que a gente vive lá na unidade de emergência, não é somente esse núcleo que vai ser fragilizado, mas toda a família em si. Então, da mesma forma que todos eles se fragilizam, todos eles podem se unir em prol da vivência daquilo da melhor forma possível. Então, a família em si, quando consegue ofertar suporte uns aos outros, consegue enfrentar isso de um modo mais adaptativo, assim. Doutora Lei, esse grupo foi criado há 6 anos. Como é que é o trabalho do núcleo? O que o núcleo faz por essas pessoas enlutadas? O trabalho começou há 6 anos, ele foi motivado pela ligação de um pai, de um paciente que foi a óbito no CTI pediátrico da unidade de emergência. Então, ele conseguiu entrar em contato conosco, porque até então a gente nunca entrava em contato com as famílias, porque surgiram várias dúvidas em relação ao óbito, a causa do óbito, a culpabilização do óbito, se era culpa de alguém, se foi falha de alguém, né, da família.
E o que ele nos relatou é que ele era muito atormentado por essas dúvidas e ele nos buscou para esclarecer as dúvidas. Então, quando esse pai nos procurou, a gente imaginou que muitos familiares, também naquela situação, deveriam ter muitas dúvidas em relação aos óbitos dos seus próprios filhos. E a gente começou a estudar, a gente se uniu à psicologia, o serviço social, a terapia ocupacional, a pediatria, a equipe médica e de enfermagem. A gente se uniu, a gente ficou um tempo estudando sobre luto, suporte ao luto no nível hospitalar. E aí a gente acabou bolando esse grupo, que se chama de suporte ao luto mesmo, e a gente passou a entrar em contato via ligação telefônica com as famílias de todas as crianças que iam a óbito no CTI pediátrico da UE. No começo era algo muito informal, então eu mesma, eu tentava ligar sem um agendamento prévio, às vezes eu tentava ligar do meu celular particular. Quando a mãe não atendia, eu mandava mensagem via WhatsApp do meu celular. Depois a gente entendeu, a gente quis institucionalizar e melhorar, né, formalizar essa ligação, esse suporte. Então, a gente se reuniu novamente, toda a equipe multiprofissional da unidade de emergência. Aí a gente escreveu uma mensagem, né, oficial. E aí agora, essa mensagem, quando completa 1 mês do óbito da criança, essa mensagem é disparada pelo WhatsApp institucional da unidade de emergência para o contato que está no cadastro do prontuário do paciente. E a gente oferece condolências, a gente pergunta também, oferece uma ligação ou uma visita à unidade de emergência, a gente deixa em aberto para a pessoa. A grande importância disso, e ao longo desses 6 anos, e eu estou desde o começo envolvida com isso, eu considero um privilégio estar envolvida com isso, sim, mudou muito até a minha vida pessoal, a minha maneira de enxergar, melhorou o meu cuidado com os pacientes e os familiares. É que a ruptura, a gente desenvolve uma relação tanto com o paciente quanto com a família dos pacientes, né, os familiares que ficam ali naquela internação. Então, isso é descrito pela literatura, a gente acaba desenvolvendo um laço afetivo com esses familiares, e quando o paciente morre, isso não pode ser rompido abruptamente, nunca mais a gente entrar em contato com essas pessoas. É preciso que se mantenha o contato. É preciso que se mantenha, tanto por motivos afetivos mesmo, quanto por motivos de esclarecimento. Eu fui aprendendo ao longo do tempo que pairam muitas dúvidas em relação ao contexto do óbito. Então, às vezes, o resultado de uma cultura de sangue, é o nome de uma bactéria que não havia saído, mas 1 semana depois a gente tem esse resultado. E dar um nome para a causa do óbito parece que é muito importante para a elaboração. Isso tem uma relação direta, então, digamos, com a busca pela superação de um luto? Tem. Porque se a gente tem algo para culpar, então assim, então o meu filho, ele morreu por causa de uma bactéria que se chama Staphylococcus aureus, por exemplo. Perfeito. Para a pessoa aquilo é uma explicação suficiente para não gerar a culpa. Isso. Porque a senhora falou Pode sobre ser. culpa e eu queria saber da Raíssa o seguinte, essa questão da culpa pesa muito, porque normalmente até mesmo casais se separam, porque eu imagino que chegam numa situação de conflito em que há uma acusação mútua. E como trabalhar a culpa diante disso? A culpa é um sentimento que geralmente está aí assombrando as famílias no momento do óbito, ou no momento do adoecimento no geral, não necessariamente com a perda concreta da vida da criança, mas os pais confabulam muito sobre o que daria para ter feito de diferente, para que não tivesse chegado nisso. Será que se fulano tivesse cuidado mais de tal parte, isso não teria acontecido? E aí fica esse jogo de
de quem será que é a culpa. Então, direcionar isso especificamente para o fato de encontrar, por exemplo, o nome de uma bactéria pode ajudar nesse processo. Não é necessariamente um marcador, um divisor de águas que vai fazer com que ela não exista, mas é um norte muito importante que pode colaborar bastante para que isso aconteça. Agora, no manejo da culpa em si, lá na UE a gente fica muito de mãos atadas por ser um atendimento em um hospital de referência de nível terciário. Então, o nosso tempo ali com eles é muito curto. Então, por isso que a ligação também é importante, porque a gente consegue dar esse suporte para direcionar esse cuidado mais a longo prazo, porque algumas demandas a gente não vai conseguir suprir, a gente não vai conseguir abraçar todas as ramificações e desdobramentos que o luto vai gerar na família. Então, a gente sabe que algumas coisas são prováveis de resvalecer ali, de surgirem a partir da vivência do luto. A gente sabe que não vai conseguir dar conta de todas essas demandas. Então, depois de um mês, nesse contato com a família, a gente pode direcionar. Tá muito presente o sentimento de culpa? Vamos fazer um encaminhamento para uma psicoterapia de longo prazo, para você poder ser assistido. Sim. É esse olhar para o suporte. cuidado longitudinal, assim. Doutora Leila, e a relação das coisas que não são adequadas naquele momento? Vocês têm na cartilha duas colunas, o que dizer e o que não dizer. Vamos começar pelo que deve ser dito e depois a gente faz, em comparação, o que não deve ser dito. É muito comum que, diante de alguém que perdeu um filho, né, a mãe enlutada, ela vira um ser marginal, porque como ninguém sabe muito o que dizer a ela, Sim. ninguém quer nem encontrar com ela. Então, por exemplo, se você está num grupo na sua comunidade e uma mãe perdeu um filho, você vai fazer um churrasco na sua casa, será que é adequado eu convidar ela para um churrasco na minha casa? E aí, se ela chegar... Sim. E perder o filho, eu falo o quê para essa mãe? Sim. A gente toca no assunto do filho, a gente não toca no assunto do filho, ela pode rir. São coisas tão sutis, mas que fazem a diferença. Exatamente. E muita diferença. Então, eu tenho uma grande amiga que é uma mãe lutada e ela disse que na cidade dela, de origem, o pessoal no corredor supermercado avista ela e passa para o outro corredor para não cruzar com ela, justamente porque você não sabe o que dizer, em geral. E muitas vezes as pessoas trazem falas inadequadas também, né? Por exemplo? Por exemplo, ele foi para um lugar melhor, pelo menos você tem outro filho. Todas as frases que começam com pelo menos ele não sofreu, pelo Sim. menos ele tem outro filho. Em geral, pelo menos a gente Porque não deve usar. Porque elas sugerem um equilíbrio, né? Você perdeu, mas ganhou. Exato. E é só perdeu, né? E é só perdeu. Então, o que todas as cartilhas, não só a nossa, mas toda a literatura recomenda, e é uma literatura muito baseada em entrevistas com mães em luto. Então, são as mães em luto que estão dizendo para nós como agir, que esteja presente, e se você não sabe o que dizer, seja sincero e diga, eu não vou falar nada, porque eu nem sei o que te dizer. É melhor ser sincero do que dizer algo inadequado. Tentar consolar ou tentar achar que algo que você vai dizer vai apartar aquela dor. Vai arrancar a pessoa daquela situação. Não vai, você não vai solucionar aquela dor. Aquela dor é muito profunda. O que o enlutado espera de alguém, tanto profissional quanto não profissional, é alguém que esteja presente e alguém que respeite, que saiba ouvir. Muitas vezes as mães, né, elas querem falar dos seus filhos que morreram. Elas têm desejo de falar, de contar histórias, de lembranças, de mostrar foto, de falar deles. Eles existem no coração, na memória, né? Eles vão sempre existir naquela família. Depois que morreu, ele não pode ser absolutamente apagado Sim. daquela história. Então, elas têm desejo de falar do filho que morreu. Mas esse assunto, ele é considerado um assunto constrangedor no ambiente social. Então, quando a gente liga, muitas vezes eu senti que foi um espaço para a mãe falar sobre o filho que morreu. E como no passado eu enviava mensagem do meu celular particular, muitas dessas mães em luto, elas ainda têm o meu contato. Então, elas me mandam mensagens e elas ainda desejam falar
sobre seus filhos que morreram. E elas não têm espaço na sociedade, que ninguém quer ouvir sobre o filho que morreu. É como se as lembranças delas fossem mortas, né? É como se a morte de um filho levasse junto todas as memórias. Agora, eu queria saber de você, Raíssa, qual é a importância da religião e da religiosidade, né, como suporte nisso tudo? Funciona, não funciona? Funciona. Acho que quando é uma espiritualidade bem estruturada dentro da família, uma coisa que a família segue, tem como importância para eles, quando é algo que ajuda a trazer significados e ajuda a manter estratégias positivas para enfrentar, a religião é positiva no enfrentamento dessas dificuldades que são vividas pela família, sim. Agora, existem fases do luto que precisam ser preenchidas. Essas fases são pelo menos 5 fases. Elas fazem parte de um processo que vai ajudar na resiliência de quem está sofrendo? O luto, ele tem diversas formas de ser visto e olhado, interpretado. As 5 fases está dentro do marco teórico que a Kübler-Ross trouxe pra gente, né? E essas fases não necessariamente têm que ser vividas uma seguida da outra, ou tem que ser presenciada, enfim, tem que ser vivida ali nesse sentido mesmo. O luto vai depender muito de N fatores, assim, ele é vivido de formas diferentes a partir de pessoas diferentes. Então, cada um vai vivenciar essas fases, esses processos de um modo em específico. Tem algumas reações que são esperadas, mas não necessariamente todas vão ser vividas. Doutora Leila, pela sua experiência, essas pessoas que passam por esse núcleo que vocês criaram em 2018, comparadas com aquelas que não tiveram esse suporte, há uma diferença de que uma resolve melhor essa situação, passa por o processo com menos dor, traz essa vantagem? Essa pergunta a gente não consegue responder, Sim. porque a gente fez uma pesquisa com as mães em luto em 2020 para entrevistá-las. Mas as únicas que responderam são justamente as que toparam participar da pesquisa, são mães que aceitaram o suporte ao luto. Então, esses estudos têm esse viés. As mães que não aceitaram, a gente não teve contato com elas, então a gente não sabe como está sendo esse processo de luto, né? Então eu não sei como te dizer, eu me preocupo bastante com esses familiares que não responderam a nossa mensagem, famílias que a gente não conseguiu contato, como será que eles estão, será que eles têm dúvida, Sim. precisam de alguma orientação, algum acompanhamento, algum acolhimento, a gente não sabe. Raíssa, evidentemente que não existe uma régua para medir mais sofrimento ou menos sofrimento, não tem como quantificar isso. Mas, de qualquer forma, existe uma diferença entre a mãe que perde um filho abruptamente e aquela que vai, ao longo do tempo, acompanhando o filho num quadro cada vez menos evolutivo? Existe, porque essa perda abrupta é geralmente um fator que propicia o desenvolvimento de um luto complicado. Geralmente mortes que são muito traumáticas tendem a influenciar nessa dificuldade para a elaboração do luto. Não é uma regra, né? A gente tem as exceções, mas é uma tendência para mortes e perdas abruptas serem um fator aí de risco para o desenvolvimento de um luto complicado. Geralmente, quando provém de um adoecimento, uma coisa que é a longo prazo, a gente tem mais tempo para cuidar disso, a gente tem mais tempo para manejar e fortificar essa mãe, esse familiar, para o momento em si do óbito. Mas nada é causa e consequência. São indicadores que têm pra gente mostrado uma facilidade, uma propensão a, quando é um adoecimento, a gente conseguir dar maior suporte, consequentemente fazer com que a família possa desenvolver um luto mais saudável, assim. Doutora Leila e doutora Raíssa, para as duas essa questão, quando se procurar a ajuda de um profissional? Em que momento é necessário recorrer, já que o suporte da família não está dando conta? Na minha opinião, a opinião da Raíssa vai ser mais técnica. Sim. A minha opinião vai ser mais instintiva. Eu sou médica. Eu acho que a ajuda profissional é sempre bem-vinda, da psicologia para praticamente todos os casos de luto.
Eu acho que o luto é um problema de saúde. Eu acho não, isso com certeza é verdade. O luto é um problema de saúde pública, como você disse. É algo que vai acontecer em medidas diferentes na vida de todos os seres humanos, né? A gente vive perdas e rupturas ao longo da vida, mas dependendo da ruptura, e no caso da morte de alguém muito próximo, a dor e o processo pode ser muito difícil, e eu acho que o profissional tem um papel importantíssimo na orientação e no acolhimento. Você concorda, Raíssa? Com certeza, acho que assim, a gente tem alguns sinais de alertas, né? Que são importantes da própria pessoa enlutada ficar atenta e também as outras pessoas que estão ao redor, que estão ali provendo a assistência, o cuidado, que estão tentando ajudar aquele enlutado para fatores de risco e um possível adoecimento relacionado à saúde mental. Então, tá com um entristecimento ali que não cessa, um pensamento constante ou uma evitação constante de lidar com essas emoções que se desvelam ali, que surgem, emergem a partir da vivência do luto. Tudo aquilo que tem uma ideia de maior comprometimento a longo prazo, tá atrapalhando o desenvolvimento das atividades do dia a dia, tá promovendo ali uma estagnação, uma dificuldade da pessoa em se manter. É importante, sim, buscar auxílio psicológico, às vezes até médico mesmo, mas se o familiar estiver aberto a ter um espaço de acolhimento para a elaboração desse luto, ele pode fazer uso desse recurso quando ele sentir que é importante. Bom, doutora Leila e doutora Raíssa, por favor, qual é a consideração final das senhoras a respeito disso? O que a gente pode deixar como uma mensagem de resiliência e de superação? A mensagem que eu queria deixar para todos é que eu gostaria muito que as demais especialidades e as demais áreas que cuidam de pessoas e lidam com óbitos, né, de idades diferentes, que eles considerassem a possibilidade de entrar em contato com todas as famílias para que essa relação com os familiares não acabasse no momento da morte, ela não precisa acabar. Então, eu gostaria muito de ver o suporte ao luto, eu considero uma necessidade fundamental de saúde espalhada para todas as áreas e não só nessa pequeno corte do CTI pediátrico da unidade de emergência. Essa é a minha grande consideração final. Você, Raíssa? Enquanto a gente estava vindo para cá, eu e a Leila estávamos conversando justamente sobre essas questões relacionadas ao luto, à morte. Eu concordo 100% com o que ela falou agora. Assim, a gente precisa ofertar cada vez mais esse espaço de suporte ao luto, mas eu acho que a gente precisa começar um pouco antes disso. Acho que a educação em saúde, a educação para a morte, para o que é isso tudo, precisa ser cada vez mais implementada. A gente precisa de espaços para conversar sobre isso, como é o que está sendo aberto aqui agora, porque profissional preparado, pessoas preparadas, são o que a gente precisa para ofertar o cuidado necessário para essas pessoas. Então, a gente estava falando e eu comentei com a Leila que morte é um substantivo. Ela está ali, ela vai acontecer, a gente sabe. Ela está dada e é algo natural da vida. Mas o morrer é um verbo, é uma ação. E o processo de morrer enquanto uma ação dá para ser diferente. E se dá para ser diferente, a gente pode buscar os meios para isso, para ofertar uma morte digna, respeitosa e conseguir acolher essas famílias e manejar isso da melhor forma possível. Bom, doutora Leila, Raíssa, muito obrigado pela participação das senhoras. E nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, deixando a palavra que é a palavra que dignifica tudo isso. Respeito. Respeito para com quem foi, quem partiu, e respeito também para quem vive um momento tão intenso de muita dor. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua participação.